dados com energia eólica. Crispiniano, muito bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, fico muito feliz de estar aqui porque a gente estava precisando quebrar a casca do ovo. Essa discussão na mídia, ela veio pelo Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL. Sim. E de repente alguém, um amigo, né, me manda uma notícia, né, do Estadão, dizendo: comunidade de Serra do Mel questiona a empresa eólica na justiça. E não é a comunidade que está questionando. Que comunidade? Eu sou colono há 41 anos, né? Do movimento dos agrônomos desempregados, no governo Zé Agripino. A gente conquistou terra lá e fomos lá. Já que não tinha emprego, a gente foi trabalhar como agricultor, né? Papel de agrônomo. Né? Produzir. Sem problema, produzir. E para contextualizar a situação, pessoal, só para vocês que estão nos ouvindo aqui no Ligado das Cidades, houve uma ação judicial por 3 entidades supostamente representativas de algumas categorias: a FETARNE, CUT e o SAR, que é uma empresa ligada, na verdade, uma entidade ligada à Igreja Católica. Ligada à Igreja Católica, existe desde 1949. Uma entidade fundada por Dom Eugênio Salles, né? E essas entidades entraram com ação judicial pedindo a indenização de R$106.450.000 aproximadamente. É um fundo reparador de danos, né? 106.450.000, mas quem vai administrar... Que vai administrar esses recursos seriam essas 3 entidades. Crispiniano, primeiro, essas entidades têm algumas pessoas, representa de fato as pessoas que lá estão nas propriedades, que são os proprietários desses terrenos em Serra do Mel? Não, veja bem, tem um sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar de Serra do Mel, que é filiado à FETARNE, porém a ação abre dizendo que, por não ter sindicato em Serra do Mel de trabalhadores, a FETARNE vai nos representar. E nós somos tratados como substituídos. Ontem eu estava dizendo... eu lembro aquele livro, Os Bestializados, né? Da Proclamação da República, né? Eu sou substituído, né? E eu não autorizei, eu não dei procuração para advogado, eu não fiz assim, vamos dizer, uma instância de deliberação, não participei, eu nem meus colegas, na sua imensa maioria. Ninguém em nenhum momento foi procurado, né? Não, teve reuniões, que até se dizia... vai ter audiência pública na Câmara, mas depois a gente viu que não era uma audiência pública. Era uma reunião e eu participei da primeira, não se falou em ação. Na segunda eu não pude ir. E aí surgiu a ação. A ação em nosso nome. Sim. O sindicato não foi convidado e... Os sindicatos dos proprietários dos trabalhadores rurais, dos agricultores, da agricultura familiar da Serra do Mel existe desde 1º de maio de 1989 e é filiado à FETARNE, que é filiada à CONTAG, que é filiada à CUT. E o que abre a ação é dizer que a FETARNE vai representar porque não tem sindicato, mas o sindicato é dela, é da FETARNE. Tem 2 federações, então, FETARNE e FETRAF. E é da FETARNE. Crispiniano, o que é que está sendo questionado? O que é que essas pessoas estão questionando? Pronto, então eles dizem o seguinte: primeiro tem que parar as torres que estão produzindo energia, os aerogeradores, que o colono chama catavento, né, na linguagem popular. Então, simplesmente na Serra o Rio Grande do Norte tem 375 ou 345 parques eólicos. Na Serra do Mel tem 36. Aproximadamente 400 torres daquelas, 400 cataventos ou aerogeradores. Então eles estão pedindo para parar todos os que ficam a menos de 2.000 metros das casas, porque a serra é dividida em vilas e tem os lotes rurais e tem a área habitacional. Pronto, aí o seguinte, quando foi pedida a licença ambiental ao IDEMA, que é um órgão do governo do estado, que as críticas que recebe é a rigorosidade na concessão, na liberação de licenças ambientais. A legislação dizia 200 metros. E hoje eles chegam com pedido de 2.000. 2.000 metros de distância. Com 2.000 metros de distância, dos 36 parques, que representam perto de 400 torres,
teria que parar 28 parques, que dá em torno de 300 torres. Parar 300 torres daquelas. E a empresa ficar nos pagando durante 6 meses para fazer um EIA-RIMA. É o estudo de impacto ambiental, é um relatório de impacto sobre o meio ambiente. Que é caríssimo. Caríssimo, demorado e mais, para dizer se a licença ambiental que o IDEMA deu há 10 anos atrás, no caso da minha vila, há 5 anos atrás de outra vila, há 6 anos atrás, 3, 4, se vale ou não vale. Quer dizer, é como disse uma pessoa que entende muito disso, ele disse, olha, a governadora tem que entender uma coisa, se essa ação for vencedora, ela pode fechar o IDEMA e jogar a chave na mão do juiz. Porque pegaram isso e jogaram na mão do juiz, uma decisão que se podia dialogar. A gente tem diálogo com a empresa, né? Aquilo que precisa ajustar, nós temos um contrato de 50 anos, que para nós é uma segurança jurídica, porque uma torre que ninguém pode arrancar de dentro do meu lote, da minha terra, o lote é como a gente chama lá as propriedades, eu tenho que ter um contrato longo para deixar para meus filhos e meus netos. Sim. Então, uma torrezinha daquelas pesa sabe quanto? 330 toneladas. Tirar não deve Como ser é que simples. você vai botar no ombro e tirar? Não, vou afastar aqui porque está a 500 metros, a 600, para botar depois de 2.000. Outra coisa, a Serra já tem 400 aerogeradores. Aonde é que você vai botar? Né? Tirar daqui para botar ali, ali já tem outro. Você entendeu? Não tem cabimento. Aí questionam o impacto na natureza. Né? Ora, cada lote de 50 hectares, que é assim que a Serra é dividida, tem 1.196 lotes, ou propriedades todas de 50 hectares. Cada lote desses é obrigado, para poder o IDEMA dar a licença ambiental à empresa, tem que ter os 20% de mata nativa, conforme a lei que o agricultor chama a terra do IBAMA. Ele nem diz que é dele, ele diz, aqueles 10 hectares são do IBAMA, eu não posso mexer. E quem tinha mexido teve que deixar em matar de novo. Tipo o Sebastião Salgado fez na propriedade dele, deixou a mata, comprou a propriedade do pai para deixar a mata nascer de novo. Nós tivemos que deixar, quem tinha derrubado, eu não tinha. Pois bem, então, 580 lotes ou propriedades que têm energia eólica, cada um tem 10 hectares de mata. Aí você diz impacto ambiental. Meu amigo, a Serra do Mel é o único lugar do Rio Grande do Norte que ainda tem 580 hectares de floresta nativa, caatinga e peixerófila, super amiga da seca. Crispiniano, e qual é o valor pago aproximadamente por essas empresas a essas famílias? Porque a gente está falando de valores que são vultuosos, contratos de 50 anos, eu não sei Sim. quanto é que é pago por mês, por ano, mas são valores que devem fazer a diferença lá na economia de Serra do Mel. Pronto. É 1,55% da energia produzida. Tá? O que é que isso representa? O ano passado representou 11 milhões e meio chegando na mão dos colonos. Aí, por mês, fica entre 1.500 e 3.000 e poucos reais para cada um. Por torre. Não é por torre. É pelo lote. Essa é a diferença fundamental do Serra do Mel. Porque nós não aceitamos que se pagasse por torre. Porque senão eu poderia... eu até ontem contava um episódio quando eu fui visitar o presidente Lula, lá no Instituto Lula, ele, quando estava se tratando do câncer, que eu disse que ia ter energia eólica na Serra do Mel. Ele disse, eita, coisa boa, Crispiniano agora vai ficar rico. Eu digo, não, presidente, não vou ficar rico porque lá é dividido para todo mundo. Então, se eu tiver 10 torres, você tiver 5, ela tiver 2 e ela nenhuma, todo mundo recebe por igual. Todo mundo recebe por igual. Então, Vila Acre tem 25 lotes de 50 hectares. As torres estão todas em 4 lotes. Os outros 21 não tem nenhuma torre. Portanto, não tem impacto ambiental nenhum, porque não tem nenhuma torre. E eles recebem o valor. E eles recebem exatamente igual a quem tem 5 torres, 6 torres. Serra do Melo tinha um dos piores PIBs aqui do Rio Grande do Norte, e depois da chegada das eólicas, está entre os 10 melhores PIBs aqui do estado. Antes das eólicas, até mais antes, para não dizer que foi em cima ali, mas bem antes, há 30 anos atrás, o PIB per capita da Serra do Mel era R$7.000. Hoje é 70. 70, um crescimento de 1.000%.
A minha vila, que tem 59 colonos, tem 25 tratores. E vamos entender, todas essas pessoas, inclusive nós agrônomos, éramos sem terra há 41 anos quando chegamos na Vila Amazonas. Hoje, dentro da vila, tem 25 tratores, tem mais de 60 carros. Porque além da produção da energia eólica, tem ainda a produção rural que continua. Continua. Por exemplo, esse ano nós tiramos lá em torno de 200 trucados carregados de melancia. Trucados, caminhões trucados. Caminhões trucados, que é uma média de 20 mil quilos cada um. E a castanha de caju, que eles estão dizendo que a eólica prejudicou o desenvolvimento da cajucultura, na mesma ação, na página 8, diz que o IBGE constata que em 2023 a safra de castanha de Serra do Mel foi 19.500 toneladas. Nós temos 4 milhões de pés de caju na Serra do Mel. Na mão de pequenos, cada um tem 1.000, 1.500, 2.000. 19 milhões e meio de quilos de castanha. E para quem não é do campo entender, cada quilo de castanha tem 9 de caju. Uhum. Se eu pegar aqui uma bandeja com 10 quilos de caju com castanha e pesar, depois eu tirar a castanha, vai dar 1 quilo de castanha e 9 de caju. Uhum. Então, 19.500 toneladas significa que de caju foram 175 milhões de quilos. Uhum. E aí é o que mais me revolta, porque esse caju se perde. Porque o pessoal usa mais a castanha e o caju muitas vezes é difícil de se beneficiar, de se fazer... porque não tem uma estrutura. E aí o que a gente quer é que se financie uma estrutura industrial para beneficiar. Aqui, o Flávio Azevedo aqui já fui sócio com ele entrando com dinheiro, eu com trabalho, ele Terceiro Melo, a gente tentando abrir a fábrica de suco da Serra do Mel, só que foi no ano de seca, 2005. E aí tivemos problema. Mas quando a Maguari estava lá, eram 70 carros. A Maguari que produzia suco de fruta e picolé. 70 carros, carroção de trator carregado de caju encostado na fábrica. Então isso de novo. Então, qual é o que vocês, qual o sentimento que os colonos lá de Serra do Mel têm nesse momento? Porque você está falando aqui que são terras que são produtivas, extremamente produtivas no ponto de vista agrícola. Sim. Tem também essa produção de recursos advindas da energia eólica. E por que essas entidades que não representam vocês têm a legitimidade para entrar com ação como essa? A legitimidade não tem. Inclusive, o juiz está questionando e tem uma ação, não sei exatamente de quem, questionando o direito de federações representarem trabalhadores da base lá no STF, na mão do ministro Nunes Marques. Isso será julgado a qualquer hora, mas o juiz questionou. O juiz já deu uma liminar contra a ação. Contra a ação. Então, no caso, negou a ação, negou o pedido liminar para suspensão dos aerogeradores. Uma liminar de 6 páginas, né, onde ele negou todos os pedidos, mas é liminar, ainda tem o julgamento do mérito. Aí ele está exigindo que a empresa prove, as entidades provem que tem legitimidade para nos representar, porque nós somos tratados como substituídos, e prove outra acusação, que é a síndrome da turbina eólica. Eu moro há 10 anos, perto das eólicas. Eu moro há 41 anos lá, mas faz 10 que tem as turbinas eólicas perto da minha casa, da minha vila. E aí eles estão dizendo que tem uma doença chamada síndrome da turbina eólica. Eu vou na Organização Mundial de Saúde, não tem CID, não tem nenhuma prova. Não, mas essa doença. Mas tem entidades sérias dizendo que tem. Lá em Pernambuco, a Fiocruz. Tá, meu filho, não é Pernambuco. Fica a 500, 600 quilômetros de Serra do Mel. Na Serra do Mel, na equipe de saúde da família, na UPA, no hospital, no posto de saúde de cada vila, não consta uma pessoa doente de síndrome da turbina eólica, que é um conjunto de enxaqueca, tontura, desequilíbrio, dor no ouvido. É tanta doença que, quando o professor Aécio Cândido, que hoje é presidente do Conselho Estadual de Educação, quando ele mandou a notícia do Estadão para mim, ele disse, pelo jeito aí vai ter que fazer um hospital em cada vila. E o que é pior, eles disseram, houve um aumento ano passado de 14.000% na quantidade de doenças. Eu digo, 14.000%. Segundo a matemática. 14.000% de zero é zero, né? Pois é. E no final das contas, então, Crispiniano, qual seria a intenção percebida pelos colonos
com uma ação como essa? Para com vocês, né? O que vocês percebem? O que eles querem? Passar ter o domínio desses parques eólicos? Qual é a intenção? Ou ter o domínio dos 106 milhões que são... O que se pensa, né, principalmente depois do que se viu aí no INSS e tudo mais, é que, bom, 106 milhões é muito bom, né? Você precisa, quantas vezes precisa a Mega Sena acumular para chegar em 106 milhões? No mínimo umas 15 vezes. Começa com 3 milhões, aí vai para 7, para 8, até... Não, dá para pagar umas dívidas aí. Do ABC eu acho que paga. Dá para pagar minhas contas tudo, ainda sobra dinheiro, né? Mas olha, e aí o seguinte, não, mas vocês terão direito de veto neste fundo reparador, mas direito de veto em que instância? Eu estou vetando a ação. Eu não quero a ação. Né? E o Ministério Público vai participar da gestão desse fundo. Eu digo, E o Ministério Público foi quem fez aquele fundo de 2,5 bilhões da Petrobras lá com o Dallagnol e que deu no que deu. Né? Então não é porque tem um Ministério Público que vai ser uma maravilha. Voltando ainda à questão da produção, até para honrar o nome do nosso município, que é um dos nomes mais bonitos que eu acho que tem, Serra do Mel, Natal e Caiçara do Rio do Vento, os nomes de cidade mais bonitos que tem. Eles alegam que as abelhas foram embora de Serra do Mel devido às torres eólicas. Em primeiro lugar é o seguinte, aquela palheta, a hélice, né, ela passa a 65 metros do chão. E não tem flor para a abelha ir atrás lá nessas alturas. Né? Aí só urubu. A abelha não. Sabe quanto a Associação dos Apicultores de Serra do Mel vendeu de mel esse ano? 70 toneladas de mel. Foi vendido lá. Fora mais de 30 toneladas que venderam por fora da associação. Aquele que não é sócio. Tem mais de 200 Qual apicultores. Tipo de mel? O mel da abelha italiana. A Apis, né? A Apis, porque tem a meliponicultura, que é a melipônia, que é a abelha... Jandaíra. As sem ferrão, de um modo ferrão. geral. Jandaíra, uruçu e tal. As que não tem ferrão, as nativas, A gente indígenas. experimentou uma ruma de mel aqui um dia desse, a gente tá PhD em mel. Mas lá, além, um ou outro tem jandaíra, mas a grande produção é da Então Apis. nessa ação não houve nenhuma comprovação de que de fato as abelhas foram embora de Serra do Mel. Não conseguiram se provar isso na justificativa. Não, porque eu gosto muito de brincar, mesmo com coisa séria. 70 toneladas de mel, se não é mel de furo, que é aquele mel feito de cana-de-açúcar, né? Muito gostoso também. Mas se não é mel de furo, é mel de abelha. E se essas abelhas estão lá, além de fazer mel, elas fazem polinização das plantas. Crispiniano, então, a partir desse momento, o que é que vocês, representantes dos colonos, como é que vocês estão reagindo? Vocês chegaram a acionar, vocês se tornaram parte desse processo, vocês estão acionando, seja através da Procuradoria do município, inclusive a prefeitura lá também é contra essa ação. Também é contra. Eu sou adversário político do prefeito, mas está sentado na mesma mesa lá discutindo isso, porque ele diz, pelo amor de Deus. E o que vocês estão fazendo juridicamente nesse caso? Juridicamente é o seguinte, primeiro a ré é a Voltalha, a empresa que está lá. Só que... Vocês podem entrar como interessados. Né? Nós estamos entrando e conversando com os colegas que inadvertidamente assinaram uma procuração para os advogados de São Paulo, que além dos honorários sucumbenciais de 15% dos 106 milhões, ainda querem que cada colono que provar que tem a síndrome da torre eólica ganhe mais 100 mil reais, quer dizer, 15 mil para cada um, para advogado, e eles ainda estão pedindo um contrato de 30% para qualquer direito que o colono receber por fora. Meu amigo, não tem Mega Sena que chegue junto. Pois bem, aí nós estamos fazendo abaixo-assinados, os colonos dizem, tire minha terra daí, tire meu nome do meio. A gente tentou isso no diálogo. Tentamos conversar e fizeram ouvido de mercadores. Rapaz, vocês querem entrar com a ação? Então vocês retirem essa ação que está aí e entrem com o nome de quem autorizar, porque eu não estou autorizando. Né? E aí também os próprios moradores que não são donos de terra, mas que não estão com a síndrome da turbina eólica, estão fazendo abaixo-assinado contra a ação. E o juiz já deu a liminar. E agora... Ela negou a liminar. Deu a liminar negando os pedidos, né? A liminar totalmente favorável a nós,
né? Eu achei muito boa. E um juiz de muito respeito, o doutor Edino Jales, inclusive estou repetindo aquela frase do Moleiro, acho que é de Sanssouci, na Alemanha, quando o imperador queria tomar a terrinha dele, e ele disse: há juízes em Berlim, ainda há juízes em Berlim. E eu estou dizendo, ainda há juízes em Mossoró. Sim, porque foi lá na comarca de Mossoró. Para você ver como a coisa é tonta, eles deram entrada na comarca de Natal. E a juíza daqui disse: não tem nada a ver não, manda para Mossoró. E foi para lá. Pois muito bem, Crispiniano, a gente fica na expectativa aqui que você, né, possa voltar aqui trazendo os pormenores de tudo isso e boas notícias, principalmente para todos os colonos lá de Serra do Mel, que isso seja discutido, que a discussão literalmente aconteça, porque ela é importantíssima para todos os cidadãos, para todo mundo que mora lá em Serra do Mel, que faz Serra do Mel acontecer, né? Então... E que a gente tenha uma segurança jurídica aqui no Rio Grande do Norte, pessoal, porque é um absurdo você... Claro, me desculpem até fazer um juízo de valor, vocês, nossos caros ouvintes, mas se a gente tem uma empresa que chega, investe seu dinheiro depois de ter uma autorização do órgão que é o licenciador ambiental, que, como o próprio Crispiniano falou, é um órgão que tem, até que se prove o contrário, muita lisura e também rigorosidade no rigorosidade. As críticas são: é muito difícil uma licença ambiental no Rio Grande do Norte. Aí conseguiu, investiu, construiu. Isso. Aí agora vai ter se revogar. Né? Então a gente tem bilhões investidos em Serra do Mel. Bilhões. Bilhões em torno, são 400 aerogeradores. Então, bilhões. Então imagine aí, quem danado vai querer ter o seu dinheiro para investir no Rio Grande do Norte, caso uma decisão como essa seja desfavorável à empresa. Sim. Fica esse alerta aqui, pessoal. Esse tipo de ação, além de enfraquecer as pessoas, como o Crispiniano falou, que são os colonos que lá estão, enfraquece também toda a imagem do Rio Grande do Norte perante as pessoas que têm o poder de investimento, né? Eles vão para outro canto. O estado que tem mais investimento em energia solar e energia eólica é o Rio Grande do Norte, porque já dizia Cortez Pereira, naquele seu romantismo, na oratória maravilhosa que ele tinha, nós temos os melhores ventos educados do mundo. E o que é vento educado? É aquele que não dá tufão, que não dá ciclone, que não dá furacão. Nossos ventos aqui correm de 30 a 32 km por hora. Né? Mas isso está despertando uma discussão. Ontem esteve em Serra do Mel e hoje está aqui em Natal. Uma mesa de diálogo da Presidência da República. Foi lá nos ouvir também quem é favorável, os poucos que são favoráveis. Né? Sabe quantos, Crispiniano, aproximadamente? Que são favoráveis? Sim. Rapaz, hoje eu não saberia lhe dizer, porque apresentaram 79 colonos autorizando. Sim. E são quantos ao todo? Nós somos 1.196, mas que tem energia eólica 688. Então é um valor ínfimo. Mesmo que todos esses permaneçam com suas assinaturas. Né? E aí quando a gente foi olhar a lista, tinha o pessoal da Vila Rio de Janeiro que está criticando, mas quer o parque, que ainda não tem o parque. Sim. Tem 9 vilas que ainda não tem parque. A Rio de Janeiro quer o parque. Né? E o pessoal da Vila Maranhão pegaram uma lista de presenças numa reunião e botaram como autorizando a fazer a ação. Assinatura como se fosse uma procuração. Mas que a ação não é em nome de ninguém, de fulano, beltrano, não. É em nome da CUT, SA e FETAR. 3 entidades. Pois é, que tudo possa ser esclarecido, né, Crispiniano? É o que a gente espera. Todo mundo deseja, sem dúvida nenhuma. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigada, viu? Prazer é todo meu, estou sempre às ordens. Maravilha, obrigado pelo espaço. Maravilha. Conversamos com o Crispiniano.